Olá, eu sou Eduardo da Mata e o assunto de hoje é um tratamento deste caso de linfedema. Esse paciente é um paciente masculino de 58 anos que nos procurou no dia 10 de novembro do ano passado, 2021, com uma queixa de um inchaço na perna esquerda, que vocês puderam ver aqui, inchaço volumoso, desde os 12 anos de idade, ou seja, com 46 anos de evolução. Nesse membro inferior esquerdo, ele teve incontáveis episódios de erisipela, e o que o assustou, o que o trouxe ao meu consultório, foi que ele começou a ter um episódio de erisipela no membro contralateral, ou seja, no membro inferior direito, e esse começou a inchar, e isso fez lembrar o que havia acontecido aos 12 anos de idade. Então, nós avaliamos esse paciente, que já havia procurado outros profissionais e já tinha um diagnóstico de linfedema, e nós fizemos essa avaliação física inicialmente. Esse paciente chegou para nós com 114 quilos e 950 gramas, e a análise de volume desses membros, a pletismografia, a água, ele apresentava 5 litros 650 ml no membro inferior direito e 15 litros e meio no membro inferior esquerdo. Então, a pletismografia, a água, ela é avaliada desta forma: o membro é colocado dentro do recipiente de água, e o deslocamento dessa água, que vai, ao entrar o membro, ele vai deslocar uma quantidade de água, e esta água deslocada é exatamente o volume deste membro. Então, a questão é que nós vamos avaliar de acordo com essa altura, e normalmente nós avaliamos somente a perna. Então, esse volume de 5 litros e meio e 15 litros e meio é somente do joelho para baixo, e nós não temos a precisão de quantos ml nós temos de coxa. Então, essa é uma precisão em cima aproximadamente da questão de volume de perna e pé. Então, em relação à perimetria, esse paciente apresentava no início do seu tratamento a sua maior medida de pé 36 centímetros de perimetria, maior medida de perna 82,5 centímetros de perimetria e maior circunferência de coxa 75,5 de perimetria em membro inferior esquerdo. No direito, nós podemos ver que havia já um certo aumento de volume, não tão grande quanto o esquerdo, porém 31,5 de pé, 48 de perna, 57 de coxa em suas maiores medidas, e nós fazemos diversas medidas ao longo do membro. Nesse caso, nós fizemos um diagnóstico de um linfedema primário precoce, pela história de ter iniciado aos 12 anos de idade. No caso do membro inferior direito, não diria que seria um linfedema primário tardio, e sim um linfedema secundário ao episódio de erisipela no direito, seria um linfedema grau 1 no direito, né, já tendo aquela situação que nós vimos anteriormente, e um grau 2 avançado no membro inferior esquerdo. Ele tinha ainda uma depressão quando você apertava com o dedo e não estava aquele tecido completamente endurecido. Esse paciente foi submetido a um tratamento intensivo da fase descongestiva, 8 horas por dia. Nesta carga horária diária, esse paciente era submetido a múltiplas sessões de drenagem linfática manual, a exercícios linfomiocinéticos, que nós abordávamos basicamente em trabalho aeróbico desse paciente, e um trabalho resistido, um trabalho de moderada a alta intensidade de carga, então variando entre 70% a 80% de carga máxima, geralmente em 3 séries de 15 repetições, para as bombas dos membros inferiores, e não somente de panturrilha. Compressão pneumática de intermitente dos membros inferiores, abordando o abdômen. Kinesiotaping, em alguns momentos dessas 2 semanas, nós aplicamos kinesiotaping, geralmente no início do tratamento. Executávamos exercícios de UI para que ele tivesse um pouco de interação e trabalho de equilíbrio desse paciente, porque devido ao grande peso, esses pacientes acabam compensando com o membro contralateral, então eles acabam tendo uma perda de equilíbrio adequado e força. Muita motivação nessas 2 semanas, porque precisa ter muita paciência para isso, precisa ter um processo de educação nessa fase de 2 semanas, para que o paciente entenda tudo o que ele está fazendo, porque depois ele vai ter que continuar a fazer. Perder o volume do membro não é somente o nosso foco. E o pilar do tratamento, essas 2 semanas intensivamente submetidos a uma terapia compressiva de curta elasticidade, a inelástica, aqui nesse caso através de aplicações de bandagens, dependendo do local
do membro havia um tipo X ou Y de aplicação, em 8 curto, em 8 médio, em 8 longo, ou em interposições de 75%, não menos do que isso, para que houvesse uma rigidez maior das bandagens, tá? A grande questão aqui é que você tem que ter uma equipe à disposição para estar fazendo a troca e a recolocação dessas bandagens a cada hora e meia, porque o volume vai se perdendo rápido nesses casos e você tem que reaplicar a terapia compressiva perde o sentido. E, obviamente, cuidados com a pele nesse período. Os resultados que nós tivemos visualmente falando, é isso que vocês estão vendo agora. Então, há uma perda visual bem grosseira, bem gritante aqui do membro inferior esquerdo e do membro inferior direito. Nós podemos ver aqui que vai havendo uma sobra de pele, porque esse líquido é deslocado, tá? E isso aqui, com o passar dos meses e anos, eles vão tendo uma certa conformação. No perfil, a gente consegue ter uma ideia de profundidade do linfedema, a gente consegue ter uma ideia de melhora mais significativa. E aqui, num outro perfil. Como peso, esse paciente terminou as 2 semanas tendo perdido 14, quase praticamente 15 quilos, tá, de peso corporal. Em relação às suas medidas, no pé esquerdo de 36 para sua maior medida para 30 centímetros e meio, no pé direito de 31,5 para 28,5. Maior medida de perna de 82,5 centímetros para 51, praticamente 31 centímetros ele perdeu de circunferência na maior circunferência de perna. Na perna direita, perdeu praticamente 10 centímetros. Claro que ela não era tão volumosa assim. Em coxa, perdeu 10 centímetros na maior medida e no lado direito ele tinha muito pouco volume de coxa, ele perdeu 2 centímetros praticamente. O que assusta aqui é na perna, né? Ele perdeu mais do que 1,5 litro de perna e pé direito e praticamente perdeu 8 litros de perna esquerda. Somado isso daqui, nós vamos ter uma perda, de 15 para 8 mil, ele perdeu 7,5 litros aqui, e aqui praticamente perdeu 1,5 litro, vai dar em torno de 8, 9 litros aqui, mas ele perdeu em torno de 15 quilos, então a gente imagina que o restante do volume que ele perdeu de peso corporal tenha vindo aqui da coxa. E depois, esse paciente ainda não teve o seu retorno conosco, mas a gente faz a sequência do tratamento com uma terapia de manutenção e basicamente nós temos terapias compressivas customizadas, no caso no Brasil muito usado o gorgurão, nós também usamos aqui na clínica, nós confeccionamos para o paciente para adaptar melhor ao membro, malha plana, tecidos de malha plana, nós já temos algumas marcas no mercado disponibilizando essas malhas e em breve vão ter uma fábrica no Brasil para fazer sob medida, dispositivo com velcro, esse paciente também tem, e as próprias meias elásticas, principalmente nesse caso, nesse paciente, no membro inferior direito, que no membro inferior esquerdo ainda a malha elástica e circular, ela acaba machucando ainda. Então esse é um caso que nós tínhamos para apresentar a vocês e explicar mais ou menos como funciona um serviço especializado nesse tipo de terapia. Obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição.